Iniciando a importação do arquivo bruto levantado com a estação total FOIF, modelo RTS-102, no programa AutoGel. Então, para a gente iniciar, a gente vai clicar lá em cima em arquivo e vamos entrar em novo projeto. A gente vai colocar o nome do nosso projeto. E aqui embaixo a gente vai direcionar a pasta que a gente quer salvar esse projeto. No caso, a gente pode deixar na pasta original, que é o que eu recomendo. Deixa já salvar tudo na pasta original, que ele sempre salva no mesmo local. Ou quem tiver a necessidade de salvar o arquivo num local específico, clica nos três pontinhos aqui, né, no botãozinho, e direciona para uma pasta específica. Aí colocamos o nome, a gente clica em avançar. Aqui a gente põe os dados da propriedade que foi levantada. Não é obrigatório, pode passar direto, deixar para colocar na planta, avançar. E aqui o responsável técnico. Também não é obrigatório, concluir. Está concluído. Agora a gente vai fazer algumas configurações do programa para ele poder entender os dados que a gente está importando. Então a gente vai lá em cima novamente em arquivo e a gente vai entrar na opção configurações gerais. Então aqui em configurações gerais a gente tem alguns detalhes para conferir. Então a gente tem aqui a questão de unidades, você pode configurar a seu gosto aí, os dados que vão entrar no software, quantas casas decimais a gente vai querer. E a gente tem a opção aqui de caderneta. Aqui em caderneta a gente vai ter a opção usar descrição para identificar o tipo de linha. Isso aqui é interessante porque qualquer descrição que eu tenho o hábito de utilizar na frente de um ponto lido, por exemplo, ré, vante e algumas irradiações específicas, a gente pode informar aqui. Por exemplo, o que eu uso de ré? Eu escrevo RE, eu escrevo só R, eu posso definir aqui para o software o que eu uso, para na hora que eu importar a caderneta ele já entender o que eu utilizei. Tá? Então o Ré aqui eu posso deixar que eu uso RE em campo, o Vant aqui vamos dizer que eu uso assim em campo. Né? E aqui tem informações de Ré inversa, Vant inversa, as irradiações, lógico que irradiação para a gente já é uma coisa mais ampla, né? Que cada irradiação vai significar uma coisa no detalhamento do terreno, então já não tem tanta importância aqui. O mais importante para a gente é o Ré e Vant mesmo, porque daí ele sempre vai reconhecer a linha e eu não vou ter a dificuldade de ter que, na planilha, reconfigurar e dizer o que é Ré. Tá? Então, definido aqui, clico aqui em OK para confirmar. Tá? Depois a gente volta aqui para ver mais coisas. Uma coisa importante que tem aqui também, ó, nessa aba, vamos ver aqui na aba Preferências, a gente tem também a opção de salvar o projeto automático aqui embaixo, ó, o auto salvar. Então no auto salvar a gente consegue colocar de quantos em quantos minutos a gente quer que salve esse projeto automaticamente. Ele fica 5 minutos assim pré-definido, mas você pode diminuir. Caso está trabalhando num dia de chuva, chuva forte que pode ser que acabe a energia, você pode diminuir o tempo aqui para ele ir salvando automaticamente tudo que a gente for editando no projeto. Beleza? Então depois a gente vai voltar aqui para conhecer a aba Geodésia, por enquanto a gente vai deixar assim. Clique em OK. Cliquei em OK, agora eu vou importar meu arquivo. Vou lá em arquivo e vou entrar aqui na opção importar arquivo bruto. Entro nela e vou escolher a opção FOIF série RTS sem SD. Beleza? Para a gente importar nosso arquivo bruto. Selecionei a opção, clique em OK aqui embaixo. Ele vai abrir a pasta para a gente procurar, eu já deixei salvo o projeto. Então tá lá na pasta, se não tiver na pasta a gente vai direcionar aqui pro local onde está salvo esse arquivo. Seleciono o arquivo, clico em abrir. Aqui é um detalhe importante, ó. O levantamento feito com aquela estação ele salva tanto o ângulo de distância como coordenadas, mas no software para a gente ter facilidade para trabalhar, como a gente sabe nossa coordenada de saída, né, a coordenada que a gente usou em campo, a gente vai desmarcar, vai importar só medições e a gente vai inserir somente a linha da coordenada que nos interessa. Senão ele vai vir a coordenada de todos os pontos ali e para a gente na caderneta não é interessante isso. A gente pode escolher ou medições ou importar direto só coordenadas. Tá? É um ou outro para facilitar o trabalho com a caderneta. Então no meu caso aqui eu vou escolher a opção medições. Vou clicar em OK, porque medições tem a opção para a gente editar. Então ele reconheceu ali linha de estação, que vai ter o ícone certo de estação, né? A bolinha com E. Linha de ré, que ele aparece ali o quadradinho com R de ré. Linha de irradiação e aqui linha de Vant. Ó. Se eu tivesse escrito lá, que eu escrevi só o T, né? Se eu tivesse escrito Vant com E, ele já teria reconhecido esse ponto como Vant. Como ele não reconheceu, como que a gente faz para editar? A gente seleciona a linha, botão direito na linha, a gente vem aqui, ó, tipo de linha, e escolhe qual que é. No caso aqui é Vant. Então a gente escolheu, certo?
Então a gente olha aqui no outro para ver se tem outravante aqui. No caso, né, aparentemente não tem outravante. Então eu fiz uma edição de linha, né? Relembrando, botão direito na linha, escolhe a opção tipo de linha e escolhe aqui o que ela é. Ele já faz a alteração na hora. Outra alteração que a gente vai fazer, a gente importou somente as medições. Só que a gente precisa de uma coordenada de saída para ele poder trabalhar corretamente aqui e calcular as coordenadas desses pontos para a gente. O que a gente faz para inserir essa linha? Clica lá na primeira linha de estação, lá em cima. Cliquei nela, ela vai ficar azul. Clica com o botão direito, bem no símbolo ali no cantinho. E vem na opção inserir linha. E escolhe a opção ponto fixo. Qualquer outro tipo de linha você insere dessa mesma forma. Lembrando que toda linha que você seleciona, a linha que você vai inserir agora vai aparecer acima. Tá? Eu vou clicar em OK, ó, ela aparece sempre acima. Então se você quiser inserir uma linha de radiação, por exemplo, lembra de selecionar ela e que vai aparecer uma linha acima e não abaixo. Beleza? Então aqui inserimos a linha do ponto fixo. Vamos dizer que a gente conhece a coordenada do E1. Então vamos inserir aqui a coordenada do E1. Vamos colocar o nome E1, a descrição a gente vai manter e aqui a gente coloca as coordenadas que foram usadas no campo. Vou dar só um exemplo aqui, tá? Usamos aqui 2000 em X, usamos 5000 em Y e temos uma cota 100. Beleza? Então nesse caso aqui a gente só tem a coordenada do E1. Vamos dar o exemplo que a gente só tinha a coordenada do E1 e a gente fez a orientação de ré por azimuth, certo? Então a gente vai olhar nossa primeira ré e a gente vai verificar se ela está realmente por azimuth. Se a gente observar aqui, a gente vai ver que ela está só AH, tá um ângulo horizontal comum. Para a gente mudar isso para azimuth, ó, o que a gente faz? Ó, clica só no local aqui do ângulo horizontal, para ficar azul só a caixinha do ângulo horizontal, e você vai pressionar F5 no teclado para mudar para azimuth. Outra opção que a gente tem é selecionar só a caixa do ângulo horizontal, clicar com o botão direito e a gente escolher a opção trocar entrada. Ó, botão direito nela, trocar entrada. Ele troca aqui para azimuth também. Então a gente tem nossa referência coordenada de saída da estação e orientação de ré por azimuth. Beleza? Primeira configuração. Caso a gente tenha uma orientação de ré por coordenada, o que a gente faz? A gente insere mais uma linha, né? Mais um ponto fixo. Ó, selecionei aqui, botão direito, o inserir linha. Depois que eu insiro a linha, escolher um ponto fixo, você coloca o nome da ré. No caso aqui, né, nossa ré chama E0. Você coloca aqui a descrição, só para ficar organizado, e digita aqui as coordenadas do seu ponto de ré. Aí o que vai mudar? O que vai mudar aqui é que essa orientação de ré já não vai ser azimuth mais. Então você vem, troca a entrada ou F5 no teclado, deixa ela como ângulo horizontal. Por quê? Porque ela vai usar a orientação da coordenada que você inserir aqui para calcular o azimuth. Beleza? Então essa é a diferença para um levantamento feito com um ponto só conhecido e quando a gente tem dois pontos conhecidos. No nosso caso aqui a gente só tem um ponto conhecido, então eu vou apagar essa linha, excluir linha. Tá? Eu vou até clicar no não aqui para a gente ver novamente. Ó, seleciona a linha, botão direito, excluir linha. Sim, ele apaga a linha para a gente. Agora a gente vai pegar aqui nosso ângulo horizontal, vamos clicar nele, botão direito, trocar entrada, virou azimuth. Então agora a gente já consegue calcular a nossa poligonal. No caso aqui a gente tem uma poligonal aberta, então a gente vai calcular só a planilha mesmo, né? Não vai ter o fechamento, então ele não vai ter a necessidade de cálculo de poligonal. Então vamos clicar aqui em cima em caderneta e vamos clicar em recalcular caderneta. Aí ele já usou a orientação de azimuth, utilizou nossas coordenadas de origem ali em cima, né? A nossa referência, e já calculou as coordenadas dos demais pontos. Tá? Calculadas as coordenadas, a gente não tem uma poligonal aí para calcular, né? Se a gente tivesse, a gente usar esse ícone aqui, nova poligonal, a gente ia calcular a nossa poligonal e analisar o nosso erro de fechamento. Como a gente não tem, a gente já pode ir direto para o desenho. O desenho é o ícone do lado aqui em cima, novo desenho. A gente vai clicar aqui, vamos colocar aqui o nome do nosso desenho. Colocar desenho 1, que depois eu quero mudar a caderneta para mostrar uma outra parte. Desenho 1, OK. E ele vai dar a opção para a gente importar as cadernetas. Então se a gente tivesse mais de uma caderneta aqui na nossa lista, ele ia mostrar aqui para a gente poderia selecionar a que a gente quer utilizar no desenho, né? Ou todas, ou limpar aqui e selecionar algumas específicas.
e já gerar o desenho só com aquelas cadernetas. No caso, só tem uma, clique em avançar. Aqui não está georreferenciada, né? A gente está trabalhando com coordenada arbitrária lá na nossa caderneta, né? Então a gente não está com coordenadas georreferenciadas. Depois a gente vai ver como que faz com georreferenciadas. Então vamos fazer só com a arbitrária e vamos clicar em avançar. Aqui a gente seleciona a opção manual e clica em concluir. Certo? Aqui estão os nossos pontos. Para a gente melhorar a visualização, a gente vai lá em cima em visualizar, escala global, e a gente diminui essa escala aqui, que é a escala de visualização. Então a gente diminui só para poder desenhar. Quando a gente for inserir a folha, né, ou quando a gente for exportar, a gente volta para 1000 aqui, para caso eu queira mudar a escala da folha, ele não alterar tanto a escala do texto dos pontos, né? Vamos mudar aqui, ó, só para visualizar melhor, para a gente poder desenhar. Ó, e aí estão os pontos. Beleza? Daqui em diante a gente tem as ferramentas aqui bem próximas ao AutoCAD, ou a gente pode até exportar eles, né? Para quem tem mais facilidade para trabalhar com AutoCAD, o arquivo exportar, e a gente seleciona aqui a opção DXF ou DWG para poder exportar para o AutoCAD. Escolhe o local que vai salvar, vamos salvar na mesma pasta, vamos exportar em DWG, que o DXF é mais fácil, né? O DXF ele já exporta direto. Então, vamos fazer DXF primeiro. DXF salvar. Então ele já vai ter o formato aqui, né? Vamos escolher sempre o formato mais antigo possível para poder utilizar em qualquer CAD. Se eu tiver qualquer coisa calculada, né, com cota, vou selecionar o 3D. Lógico que vai depender do tipo de trabalho, dependendo é melhor exportar em 2D. Se tiver utilização de cota, exporta o 3D. Se tiver alguma achura, desenho, você coloca aqui adicionar nó 3D e marca essas caixinhas aqui para exportar tudo que foi feito. Aqui estão as camadas que foram utilizadas já selecionadas. Então a gente clica em OK e já exportou. O DXF é bem parecido, vamos lá exportar. O DWG, né, é bem parecido. Vamos escolher aqui a opção DWG, salvar no mesmo local. Ó, a mesma coisa. Marquei as duas aqui, seleciono aqui o formato mais antigo. Se eu quiser usar as cotas, eu marco 3D, coloco aqui no 3D. Já marquei ali caso tiver achura ou alguma parte de desenho junto com os pontos. Selecionadas as camadas, OK. Já exportei os dois também. Se a gente olhar lá na pasta, eles vão estar lá. Vamos aqui no nossa área de trabalho. Ó, tá aí nosso DWG e o DXF. Beleza? Aqui no desenho a gente consegue fazer algumas alterações de ponto. Então você pode entrar aqui em configurar. Você vai escolher aqui estilo de ponto. Você vai conseguir utilizar, ó, tem as camadas que foram criadas em campo, ó, que foi as descrições que foram utilizadas. Ele separa e a gente pode editar por camada de ponto. Então você tem aqui a opção de apagar ou inserir os textos, né? No caso o nome, a descrição e a cota, você pode apagar, pode até adicionar mais coisas. A gente olhar aqui tem mais coisas, tem coordenadas e tem a caixinha de anotações que a gente pode adicionar junto ao ponto. Aí fica muita informação, então você pode escolher aí, caso você queira tirar alguma coisa, então você seleciona o que você quer tirar e clica em remover. Aqui você pode aumentar a escala do ponto, no caso é a escala global, a escala de visualização. E aqui é o tamanho do alvo, né? O tamanho do símbolo que a gente utilizou para o ponto. Aqui a gente vai ter os modelos, né? Tem círculo, cruzeta, quando é poste a gente tem os modelos de poste. Né? Tem os modelos de marco, modelo de árvore, valeta. Aqui você pode mudar o estilo de ponto para facilitar a visualização do que foi levantado. Né? Você muda e aqui você altera a cor. Então você tem essa opção aí para fazer a alteração. Tá. Outra coisa que tem aqui também é o configurar, é o engate. Ó. O engate de ponto. Configurar engate. Você pode aqui deixar marcado todos, para quem já decorou o símbolo, né, já sabe o que é cada engate. Para quem utiliza alguns engates, você marca o que você mais utiliza, né? E clique em OK aqui para confirmar. E aqui embaixo é o tamanho do cursor, né? A cruzeta ali já fica num tamanho legal, mas quem quiser utilizar maior ou menor a cruzeta, é só mover essa barra aqui, você deixa maior ou menor para poder desenhar. Beleza? Então você pode utilizar as linhas aqui, que é bem padrão AutoCAD mais antigo, né? AutoCAD de 2007, aquele AutoCAD mais antigo. É aqui também, né, para você prolongar alinhamento, para você mover, para você escalonar, funções bem parecidas. Agora voltando lá para a caderneta, que é a parte importante, né, vamos deixar o desenho por enquanto.
voltando aqui para a caderneta, quando eu tenho um desenho, né, quando eu tenho uma caderneta e eu vou utilizar coordenadas geodésicas para poder calcular ela, o que eu tenho que fazer? Importei minha caderneta, inseri meu ponto fixo, configurei aqui se era orientada por azimuth ou se minha ré foi feita num ponto com coordenada. Aquele passo é igual, tá? Então vou fazer por azimuth aqui, configurei. Aí, para poder inserir a coordenada geográfica ou geodésica, o que a gente faz? A gente, depois de importar a caderneta e calcular ela aqui por azimuth, a gente volta lá em arquivo, vai lá em configurações gerais, entra em geodésia e a gente vem aqui em opções e coloca georreferenciamento, poligonal topográfico, né, feita com estação total. Poligonal topográfica, aqui no sistema geodésico a gente vai configurar o sistema da coordenada que a gente vai dar entrada, né, da geodésica que a gente vai dar entrada, geralmente siga 2000. E aqui em ponto de controle, ele vai ter a opção de ponto de controle 1. Mesmo que eu tenha feito ré num ponto conhecido, segue esse padrão aqui, tá? Faz primeiro com um ponto de controle, igual a gente está fazendo ali, calculando a ré por azimuth, e em seguida a gente insere o ponto 2, beleza? Então a gente vai digitar aqui o nome do ponto 1, que a gente tem a coordenada, que no caso ali a nossa estação E1, e vamos clicar em buscar para ele poder achar o XY da E1. Buscar. Ó, achou ali nosso X 2000 e nosso Y 500, beleza? É isso aí, né? Agora a gente vem aqui na frente em latitude e longitude e clica nos 3 pontinhos. Ele abre a caixa, se a gente tiver a geodésica, beleza, digita a geodésica. Se a gente só tem a UTM, clica aqui em tipo de coordenadas e muda para UTM. Configura o fuso certinho, configura o hemisfério e digita aqui as coordenadas este e norte. Tá? Vou digitar uma aleatória aqui. De este. O norte ali apareceu um valor, vou deixar aqui, vou dar uma alteradinha aqui no valor só para dizer que a gente tinha essa coordenada. 7.953 e tal. Vamos deixar essa coordenada aqui. Você insere a altitude que foi utilizada lá. Vamos dizer que a altitude é 345, 712. Vamos usar isso como exemplo. Inserir a UTM, clique em OK. Ele já vai calcular a geográfica referente ao que eu inseri, tá? Aqui a gente coloca a altitude média também, ó. Vou até voltar aqui. Vamos colocar aqui um valor e copiar esse valor que eu digitei um valor que eu não lembraria depois. 712. Vou copiar esse valor, né, que é o valor que a gente está colocando aleatório. E aqui na altitude média a gente vai colocar o mesmo. Coloquei o mesmo valor, clico aqui em OK. Beleza. O que eu vou fazer agora? Posso mudar aqui na caixinha onde está a geodésica, posso já colocar o TM. Aí o que eu faço? Eu mando recalcular ela agora com essas coordenadas geográficas. Então vou lá em cima em caderneta e mando recalcular. Só que tem um detalhe, se a gente observar, a gente vai ver que o H dela vai estar zerado. Então o que a gente faz? Vem aqui no Z, já aproveita aquela cota, né? Aquela altitude que a gente tinha inserido como altitude média, você já vem e já cola ela aqui no Z do E1, para na hora que você recalcular, ela já aparecer com a altitude correta. Pega esse, vamos dizer que é um detalhezinho, é um pulo do gato, como a gente diz, né? Já coloca aqui a real, a altitude real, para ele já calcular as altitudes do jeito que a gente pretende utilizar no desenho. Então coloca ali a altitude que foi calculada, né? A altitude geométrica que foi obtida com o GPS e mando recalcular. Caderneta, recalcular. Beleza, recalculou. E se a gente observar as coordenadas aí, ele já vai estar com a coordenada XY e depois, mais à frente, se a gente arrastar aqui, ó, já vai estar com a coordenada este e norte. Beleza? Aí a gente vai gerar o desenho, agora esse desenho vai estar em UTM porque a gente ativou a geodésia lá em cima. Tá? Aqui, só para finalizar, se a gente tivesse o ponto de ré com coordenada conhecida, o que a gente faz? Mesmo esquema da primeira parte. Ó. Seleciona aqui o ponto de estação, a gente vai inserir a linha de ré, ó, inserir linha, ponto fixo, OK. Digita aqui o nome da ré, no caso aqui E0, né? E0. Tá lá nosso ponto E0, beleza? Só que tá zerado as coordenadas, certo? Porque a gente vai inserir e a gente só conhece a geodésica da nossa ré nesse caso, porque a gente fez
uma poligonal apoiada em 2 pontos rastreados com GPS. Então a gente não digita uma arbitrária aqui na nossa ré, a gente já vai direto para a UTM. Como que a gente faz se ela está zerada aqui? A gente já inseriu o ponto, já disse qual que é o segundo ponto. No exemplo aqui é o E0. Então a gente clica na linha, ela fica azul. Clica com o botão direito do mouse e a gente vai na opção inserir coordenada geodésica. Que daí a gente vai clicar, vai inserir a UTM e automaticamente ele já vai calcular a arbitrária referente à UTM pela distância entre os pontos. Então eu venho aqui, coloco em UTM, por exemplo, se eu tenho a UTM, configuro o fuso, igualzinho a gente fez na estação E1. Configuro o fuso, digito as coordenadas dessa ré conhecida, digito a altitude e clico no OK. Ele já vai mostrar aqui o XY referente à arbitrária 2000 e 5000, tá? Aí depois que a gente vier em caderneta e mandar recalcular, que ele vai calcular o oeste e norte referente à UTM que foi inserida ali na hora, tá? Tem esse detalhezinho, acho que ficou claro, né? Então na hora que a gente inserir a coordenada, ó, botão direito, inserir coordenada geodésica, a gente insere, troca aqui para UTM se necessário, insere a UTM normalmente, clique OK. Ele vai aparecer aqui só arbitrária. Aí quando eu for em caderneta e mandar recalcular, daí sim ele vai mostrar o oeste e o norte que eu acabei de inserir de forma correta, tá? Então antes de recalcular, ele vai aparecer só a arbitrária referente à posição do E1. Beleza? Deu para entender? Tranquilo, né? Então como a nossa não tem essa informação, eu vou apagar aqui a linha. Era mais para mostrar como fazer, tá? E só relembrando, né, se eu tenho um segundo ponto de coordenada, eu não preciso ter essa primeira ré como azimuth. Daí você vai e tira, né, botão direito, trocar entrada e ela volta a H, você calcula com 2 pontos de coordenadas. Como no nosso caso é um ponto de coordenada e nossa ré foi feita por azimuth, obrigatoriamente você tem que deixar como AZ. Fechado? Feito isso, vamos lá, caderneta, recalcular. Calculado. Agora a gente vai criar o desenho com coordenadas em UTM, né? Um desenho com formato coordenadas reais. Então vamos clicar lá em cima, novo desenho. Vamos colocar o nome do desenho aqui. Vamos chamar ele de Geo. Clique em OK. Beleza? Seleciona a caderneta aqui, avançar. Aí agora sim ele abre para a gente configurar a prancha de desenho em UTM. Já está marcada a opção planas. Verifique se está no sistema certo, ou no caso está Sirgas. UTM. O fuso, se ele está correto, você vai e configura corretamente. Hemisfério, clique em avançar, seleciona a opção manual, clique em concluir, tá aí nossos pontos. Se você verificar aqui, ó, vamos descer aqui, ó, esse desenho que foi feito em arbitrária, olha aqui embaixo, ó, X e Y, mostrando que a gente está trabalhando com coordenada arbitrária, né? Se eu olhar o desenho GEO, olha lá embaixo, ó, este e norte. Então, esses pontos aqui, a gente consegue visualizar eles em qualquer mapa, né? A gente vai poder exportar ele e utilizar ele em qualquer mapa aí que a gente vai conseguir verificar a localização desses pontos. Lembrando aí que é só entrar em visualizar escala global e a gente diminui a escala aqui para a gente visualizar melhor os pontos, né? Tá lá nossos pontos. E aqui no menu de georreferenciamento, né, que a gente está utilizando as coordenadas em formato geodésico, formato real, a gente aí tem mais ferramentas ainda para trabalhar. Como que a gente ativa essas ferramentas? A gente vai na opção lá em cima, ó, georreferenciamento, e clica nessa opção aqui, ó, criar e alterar projeto. Aí aqui a gente insere os dados que a gente tiver interesse de utilizar no nosso projeto, né? Isso aqui é tudo para poder gerar a planta de forma automática. E a gente configura aqui em relatórios o número de casas decimais que a gente quer que apareça nos relatórios que a gente vai utilizar aqui no menu de georreferenciamento. Pode aumentar aqui o número de casas da área, né, do erro médio quadrático, do linear aqui, coordenadas também a gente pode aumentar o número de casas, né, deixar no mínimo 3. E a gente vai e clica em OK. A partir do momento que a gente clicar em OK, a gente volta em georreferenciamento e a gente vai ver todas as funções que estão abertas. Então isso aí é a maneira da gente calcular a nossa caderneta e trazer ela para o desenho. Depois a gente fala só do menu de georreferenciamento.